Mas essa é mais uma música que a gente vê o Anthony, né? Aproveitando o embalo funkeado do som, ele simplesmente quer o embalo carnal. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, e no vídeo de hoje a gente vai falar de uma música que tem todos os elementos que pra mim fazem um som excelente dos Chili Peppers. Essa música tem groove, ela tem embalo, ela tem uma melodia que fica na cabeça, ela não demora demais, né? Então ela vem, mostra o que veio e nos entrega aquele som excelente e vai embora. Então é aquela música que tem todos os elementos que caracterizam algo que eu espero dos Chili Peppers, e é claro que a gente tá falando de Factory of Faith, uma música dançante com embalo, com um refrão excelente, e eu acho que já mostra aqui, né, toda essa maturidade e a excelente maestria e destreza desses músicos fantásticos. Então é uma música que é um belo exemplo de como se fazer um som relativamente simples, mas que, né, entrega a sua proposta de maneira excelente. Então é uma música que eu gosto bastante, e se a gente pudesse viver numa realidade alternativa, ia ser legal ver outros discos com o Josh, né? Eu acho que o Unlimited Love é um excelente disco, né? O Drink and Tea eu já não acho tanto, mas o Unlimited Love é um grande disco, mostra aí, marca a volta do Frusciante, mas eu acho que o Josh poderia ter tido mais tempo para, né, dar mais maturidade pro jeito dele de compor e presentear e colaborar com a banda, assim, porque teve coisas muito boas que foram lançadas nessa época que infelizmente a gente não escuta ao vivo e a gente não vai saber mais como continuaria, né? E aí, falando nesse mesmo tom, a gente também pode ver que eu gostaria também de ter visto uma continuação do trabalho com o Dave Navarro, porque eu acho que o One Hot Minute é um disco ali isolado da carreira da banda, que poderia ter tido uma sequência, ou poderiam ter tido mais coisas, né, nessa colaboração, assim. Então, coisas que, né, quem é fã, quem gosta da banda pode ficar refletindo aí sobre, porque tem muita coisa boa que saiu desses caras que talvez não tiveram tanto tempo para contribuir. E com a correria do final do meu semestre, eu acabei não falando que Sorry for My English já completou 3 anos, então parabéns pra nós, muito obrigado a todos que estão aí toda segunda-feira e assistindo os vídeos, contribuindo. Me surpreende muito que tem pessoas que compartilham os vídeos também, então agradeço muito que existe o interesse em mostrar o conteúdo do canal para outras pessoas. Então em termos de YouTube é uma caminhada recente, mas eu acho que a gente já tá há bastante tempo criando esse tipo de conteúdo e tendo essas conversas, que a gente já se sente um pouquinho mais adulto fazendo esse conteúdo, assim, né, e fazendo esse canal e tendo essas conversas que a gente tem nos comentários. Então eu fico muito feliz do que a gente está criando, que a gente está construindo, e vamos continuar nessa criação e nessa construção juntos. Então vamos traduzir a música de hoje, né? Sem deixar de agradecer a todos vocês, vamos traduzir Factory of Faith. TH tem que tomar cuidado. Começando pelo nome da música, Factory of Faith, a fábrica de fé. Interessante, né? Profundo esse nome para uma música dançante, né? Que seria uma coisa mais pop, mais comercial, mais mainstream. A gente tem um nome bem, né, filosófico, pensativo, né? O que seria a fábrica da fé? Vamos traduzir a letra e a gente já vai descobrir o que ele quis dizer com isso, né? Então, no verso 1 ele diz: All my life I was swinging for the fence, I was looking for the triple, never playing good defense. Então, vamos lá, né? A gente já vai ver porque que eu tô rindo, né? Então, toda a minha vida eu estava aí. Swinging não é o arremesso, é o swing do bastão, né? A ideia de rebater, né? Então, toda a minha vida eu estava rebatendo para as grades, para as cercas, né? I was looking for a triple, então eu estava procurando por um triplo, mas eu nunca joguei boa defesa, né? Então aqui, por que eu ri? Porque eu estou usando uma roupa de futebol americano, mas na verdade a letra fala sobre beisebol, né? Então, o beisebol tem 4 bases, então a home, que é a primeira, ela é a base 0, e a gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta seria a home que volta para ela, né? Então, o triple é quando o cara rebate a bola e dá tempo de correr e ingressar em 3 bases antes dos outros caras ameaçarem, né, encerrar a jogada. Então um triple é uma jogada boa, excelente em termos de beisebol, né? Eu conheço um pouco sobre o esporte, mas não muito, mas é uma coisa que não é tão comum acontecer, né? Porque os caras têm uns braços que são os canhões, então assim que eles pegam a bola eles já jogam. Então o cara conseguir um double já é uma coisa difícil, um triple é uma coisa então bem, não diria que é raro, mas é uma coisa difícil, né? Precisa ter muita habilidade ou até um erro da defesa para ele conseguir alcançar esse score, né? Então, eu sempre tentei, né? Então, o swing sempre tentei rebater para as grades, né? Para a cerca. Essa é a ideia de que
ele... Né, a gente vai ter que entrar em termos de beisebol, né? Mas existem vários tipos de rebatedores, né? Tem o cara que rebate só para ganhar uma base, para poder avançar o time. E tem aqueles que é o que a gente conhece como superstars, assim, né? Talvez os nomes mais famosos do beisebol, né? Derek Jeter e tem aqueles caras... tem muitos nomes que me escapam, assim, né? Eu nunca acompanhei muito beisebol, mas sempre teve, né, permeado ali dentro das coisas que eu assisto, né? Mas tem grandes... David Ortiz, né? Então aqueles caras mais gordinhos que são fortes pra caramba, que tu sabe que ele não vai correr muito bem, mas quando ele rebate, ele vai certamente jogar a bola pra fora do estádio. Então são caras que, né, a sua posição é fazer esse rebatimento que vai garantir pontos, né? Então não é aquele cara que só vai avançar um pouco o jogo, assim. Então essa é a diferença, né? E o que isso quer traduzir pra nós, o que interessa pra gente nessa hora da tradução, é que o Anthony é o cara que vai lá pra encerrar. O Anthony, né? Então o Anthony é o cara que chega lá e ele é o rebatedor, ele é o fortão que encerra a jogada, né? Ele marca todos os pontos. Anthony não é um cara de marcar pontinho. O Anthony marca todos, né? Então, quando ele rebate, ele quer o triple, né? E quando ele tá pronto para rebater, ele quer jogar a bola para fora do estádio. Anthony não é o cara que vai simplesmente avançar o jogo, né? Então a gente vê aí uma ideia de ousadia, né? Então é engraçado ele se botando nessa posição, né? Never playing good defense, né? Então, mais uma explicação de beisebol, né? Para quem não sabe de beisebol, eu tô explicando bastante, mas no beisebol o que é interessante é que os jogadores assumem todas as posições. Então, não existe um cara que fica só na defesa. O cara que tá na defesa também rebate. Então, muitas vezes, eles até aceitam ter um jogador que seja ruim na defesa porque ele é um excelente rebatedor. Que é o caso desses caras como David Ortiz, né? O Ortiz é o exemplo que me vem na cabeça porque ele era um cara grande, gordinho, né? Tinha um braço que era um canhão também, só que era um cara que não corria, né? Então, se tivesse alguma jogada que precisasse de mais agilidade, ele não era o cara que ia resolver a situação. Mas na hora de rebater, ele sempre era o cara que destruía e jogava as bolas para fora do estádio, né? Então, essas aí são as metáforas e as analogias com o beisebol, né? Então, o Anthony era esse, né, se pondo no lugar da estrela, porque ele não era o cara que vai, né, dá um tonzinho do cara que não joga em time, né? Dá um tonzinho do cara que não colabora muito com o todo. É o cara que é a estrela, né? Faz sentido. Gunning for the glitter, every hot and heavy hits her. She was never really there, so I couldn't really get her. Então, gunning for the glitter, né? Então, gunning é a ideia de atirar, né? Para nós seria mirando, né? Gunning é... Gun é arma, gunning é atirando, né? Então, mirando em alguma coisa, mas é isso. A tradução não é relativa à arma, mas é relativo a mirar, ter um ponto, ter um alvo, né? Então, o alvo dele era o glitter, né? E o glitter, a gente sabe, não tem uma tradução direta, né? Porque no português a gente também usa glitter, né? Mas o glitter é a ideia da fama, né? Então, o brilho, né? Então, a gente tem essa ideia, né? O brilho, os holofotes, a fama, seria isso, a relação com o glitter. Então, o objetivo e o alvo do Anthony é o glitter, é a fama, né? Então isso a gente já sabe, né? E aí ele diz, every hot and heavy hitter, she was never really there, so I couldn't really get her, né? Então, gunning for the glitter, every hot and heavy hitter, né? Então, aqui é uma explicação, né, do que eu acabei de falar. Todos o hitter é aquele que acerta, né? Então, tu pode ser o cara que defende, que recebe, e tu pode ser o cara que acerta, que é o hitter, né? Então, o hitter, ele... Every hot and heavy, né? Então, todos os hitters que são quentes e grandes e pesados, né? Então, como eu falei, o David Ortiz é um bom exemplo disso. Talvez eu até ponha uma foto dele para ficar mais fácil para quem não acompanha beisebol, né? Mas, every hot and heavy hitter... todos os hitters que são quentes, né? Quentes porque são... Né? No beisebol tem a ideia do cold and hot também, que ele tem zonas que os caras não conseguem rebater, então são chamadas de cold zones, que é onde os caras tentam acertar a bola porque sabe que é mais difícil para aquele cara. Mas tem o hot, que é o cara muito bom em rebater. A maioria das zonas dele são hot, são quentes. Então é difícil tu achar um ponto que tu vai jogar a bola e que esse cara não vai conseguir rebater. Então geralmente o que os caras fazem, e tem muito jogo que acontece isso, e eu não sei até se não proibiram, mas é uma coisa que é considerada meio... um fracasso, assim, é como se fosse uma fraqueza, né? Porque o que tu pode fazer? Tu pode jogar a bola fora e aí isso aí conta erros e o cara não tem chance de rebater, simplesmente para esse cara não conseguir nem chegar perto de tentar encostar na bola, né? Claro que isso aí é visto muito mal pelos fãs e pelos telespectadores, mas mostra que também é uma estratégia válida de nem deixar o cara rebater de tão bom que ele é, né? E aí, voltando, então, eu falei que ia falar pouco de beisebol, acabei falando bastante, mas every hot and heavy hitter gunning for the glitter é a ideia de que aqui ele inverteu a frase, né? Por isso que eu precisei completar, né? Os hitters, né? Os rebatedores, né? Que são pesados e quentes, né? Então, os caras que são bons, eles querem
os holofotes. Eles estão, né, com o objetivo e com a mira no glitter, né, na fama. Então, mais ou menos isso. She was never really there, so I couldn't really get her, né? Então ela nunca esteve lá e eu não poderia conseguir ela, né? Então, a ideia talvez de uma musa, né? De alguém que ele idolatra, de alguém que ele visualiza, né? Então, ela não estava lá, a fama pode ser também, né? Então a fama não estava lá, então foi por isso que eu nunca consegui ela, né? Então aqui ficou meio aberto. E ele diz, I said factually I'm just a piece of it, factually the very least of it. Então aqui meio né, misterioso, assim. Eu disse, né, que factualmente, né, então, de acordo com os fatos, eu sou apenas um pedaço, né, do it, né, pra coisa, né, então eu sou um pedaço de algo ou de alguma coisa, né, talvez a vida, a fama, a banda, né, o esporte, o jogo, né, então a gente tem muitas coisas que podem ser o it, né? Factually então factualmente, né, de acordo com os fatos, the very least of it, né? Então pelo menos eu sou o menor ou pelo menos eu sou algo, né? Eu sou parte disso. Curioso, né? Então, ou talvez até um lance mais filosófico, né? Ele falando da vida, talvez, né? Do movimento, da onda, né? Me veio a letra de Can't Stop na cabeça, né? Part of the wave can't stop, né? Ele faz parte da onda, né? Então essa coisa meio etérea, meio né, mística, acho que é assim, fazer parte do todo, né? Então, ele é um pedaço, mas ele talvez seja the very least of it, né? Então, talvez o menor pedaço ou a menor parte, né? Então, a gente também entra num lance meio átomo, né? Acho que a tradução de tudo isso é que ele faz parte. Acho que essa é a parte interessante que a gente pode tirar disso. Aí no verso 2 ele diz, piece of work, I was really quite a jerk, keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk, né? Então, piece of work, né? Um pedaço de trabalho, né? Aquele que dá muito trabalho. O piece of work é aquela pessoa que encrenca, que incomoda, né? Então, o Anthony notoriamente é um piece of work, né? I was really quite a jerk. Então, eu era realmente um idiota, né? Quite a jerk, né? Eu era um dos idiotas, né? Tu pode categorizar o Anthony como, né, um belo idiota, né? Então a gente já tem vários exemplos aí. E é isso que eu gosto, já falei várias vezes também, né? O que eu gosto no Anthony é que ele é capaz de admitir a verdade, né? Então eu acho que o trabalho psicológico só funciona a partir da verdade e é legal traduzir Chili Peppers porque o Anthony ele não tenta mentir, né? Ele não tenta esconder, ele não tenta passar uma imagem do que ele não é. Ele admite o que ele fez de errado. Ele sabe que ele não agiu corretamente em várias situações, assim. Então é interessante ele se propor a ser honesto. E é por isso, como eu sempre falo, que ele conecta com milhões de pessoas. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk, né? Então, manter keeping score, né? Manter o placar ali, né? Manter anotado os pontos marcados é such a bore, né? Então, such a bore é entediante, né? Então, pro Anthony é entediante contar os pontos, né? A gente tem muitas letras em que o Anthony conta os pontos, né? Então, né? Aqui talvez um momento mais frágil dele admitindo alguma coisa, mas a gente sabe que o Anthony gosta de né, se gabar dos pontinhos marcados, né? E aí ele diz a busy mind could go berserk, então uma mente ocupada poderia aí enlouquecer, né? O berserk é uma palavra muito específica, assim, né? Porque a gente tem, sei lá, agora a gente entra no lado mais nerd, assim, né? Mas o berserk é aquele que enlouquece devido a muita fúria, né? Então é uma fúria incontrolável, né? Eu não sei uma palavra exatamente em português que seria o berserk, né? Mas, né, tem um anime chamado Berserk, né, que era um mangá muito famoso, né? Quem joga RPG, Dungeons and Dragons ou qualquer outro tipo, né? O berserk geralmente é uma ação que pode ser feita, né, pelos bárbaros, né? Os bárbaros go berserk. Então eles têm esse poder de controlar a fúria e controlar a sua raiva, né? Então o berserk pode ser uma explosão de raiva, né? Eu não sei uma palavra para isso, né? Mas então seria o cara tá tão irritado que ele explode, né? E aí ele consegue controlar essa energia da raiva para se motivar a fazer alguma coisa, né? Que é o trabalho de sublimação, né? Se a gente for para trazer para um lado mais freudiano, mas também tem esse lado do Anthony que é botar a sua raiva, as suas frustrações nas letras das músicas, né? Então isso tem muito a ver, né? Então o berserk é uma palavra que é muito específica, mas ela tem muito a ver com esse processo do Anthony também. Oh, feast on this, I was fishing for a hook, so I took a little trip and I opened up the book. Né? Então, feast on this, né? Então, saboreie isso aqui, né? O feast a gente já traduziu esses dias até, acho que foi Chili Peppers também, né? Feast é o banquete,
mas, né, feast on this é a ideia de se saciar, assim, esbanjar, né? Então, esbanja nisso aqui, né? O quê? Eu não sei, né? Mas vamos lá. I was fishing for a hook, ou talvez seja isso, né? Talvez toda essa admissão que ele fez agora, né? Ele dava trabalho, ele era um idiota, né? Ele mantinha alguns placares, mas aqui ele está dizendo que não mantinha, né? E a sua mente ocupada poderia aí, né, ter essa explosão de raiva e de energia, né? E aí ele diz feast on this, né? Então, se alimente disso. Pode ser se alimentar. Não, feast não é bem se alimentar, mas nesse contexto pode ser. Né? É muito mais, o feast é muito mais de saciar aquela vontade voraz, né? Aquela coisa incontrolável, mas para nós aqui pode ser se alimentar de tudo isso que o Anthony está contando. I was fishing for a hook, so I took a little trip and I opened up the book. Então, aqui tem um trocadilho que eu não sei se é intencional, mas é o que me vem à cabeça. Né? I was fishing for a hook. Eu estava pescando por um anzol. Né? Mas em termos musicais, não faz sentido, né, pescar por um anzol, mas em termos musicais, o anzol, o hook, é o refrão das músicas, geralmente, né? É aquela parte que tu escuta uma vez e tu quer escutar de novo. Isso em inglês eles chamam de hook. E, né, tradicionalmente a gente conhece como chorus, mas o chorus pode às vezes não ser o hook da música. Acho que tem essa distinção também, que é bom falar, né? Mas o hook geralmente é o refrão, porque o refrão é a parte mais cativante da música que fica colada na cabeça. Mas às vezes, né, se a gente pensar, o que posso ter de exemplo, assim, né? Seven Nation Army, né? Então, isso é o hook da música, né? Então, às vezes, ele inicia o som, é uma parte que fica na cabeça, todo mundo quando fala em Seven Nation Army lembra disso, mas não necessariamente é o refrão da música, né? Então a introdução da música já é o hook que fica na cabeça, e essa é a distinção entre, né, um refrão que fica na cabeça e o hook. So I took a little trip and I opened up the book, né? Então aí eu, né, fui fazer uma pequena viagem, então pode ser metafórica, pode ser real, né? Ele pode ter usado alguma substância, ele pode ter pego o carro e ido viajar mesmo, ou as duas coisas, e aí ele diz and I opened up the book, e eu abri o livro, né? Então, pode ser a ideia de abrir o livro, né? É que no inglês, quando se fala assim, né? Eu abri o livro, né? Como o inglês o inglês e os Estados Unidos são muito enraizados na religião, abrir o livro, às vezes é abrir o livro sagrado, abrir a Bíblia, né? Então, tem uma conotação já meio direta quando tu fala book, né? Então, como se só existisse um livro, né? Então, a gente tem essa puxa direto para essa tradução. Mas o book, na ideia do hook, né? Claro que pode ser para rimar com hook, mas também pode ser a ideia do livro de um compositor, né? Então ele estava pescando por uma coisa que fosse ficar na cabeça, e ele abriu o livro para anotar, né? Ou até talvez um caderno que ele tinha com inspirações, né? Um journal ali, que ele podia olhar o que ele já escreveu e ao mesmo tempo, né, contribuir com novas ideias para uma música futura, né? Alguma coisa assim. E ele volta para um pré-refrão mais completo, onde ele diz I said factually I am just a piece of it, factually I the very least of it, factually I is just a medicine, make you wanna cry, why don't they let us in? Né? Então, ele repete o que a gente já falou antes, né? Então, factualmente eu sou apenas um pedaço, factualmente eu sou o menor, né? Ou pelo menos o menor dele, mas ainda um pedaço, né? Ainda parte do todo. Acho que isso é interessante a gente falar, que não falei na outra parte, né? Mesmo sendo um pedaço minúsculo do todo, ele ainda é um pedaço do todo, né? Então é interessante. Factually I is just a medicine, né? Então, factualmente eu é apenas um remédio. Make you wanna cry, why they don't let us in? Então faz com que você chore, porque eles não nos deixam entrar, né? Então aqui uma ideia meio de uma rejeição, né? Então me remete um pouco ao início da carreira dos Chili Peppers ali, aquela coisa meio underground, aquela coisa de não ser aceito pelo mainstream, né? Então tem muitas coisas assim, né? Eles serem considerados ali, né, aquela coisa meio os freaks, né? Então eles eram do submundo, do underground, eles eram, né, um público alternativo que curtia o início dos Chili Peppers até eles atingirem o mainstream. Então tem essa ideia de o que me remete, né? Claro, sempre tem outras possíveis interpretações, mas o que me remete é essa ideia de, né, querer entrar, é a ideia de ser aceito pelos outros. Principalmente aqui está remetendo a um Anthony refletindo sobre o seu passado, é o que eu penso, é o que eu consigo interpretar disso. Então é ele refletindo em um momento em que ele não foi aceito, talvez. E a gente chega no fantástico refrão onde ele diz Be my wife, né? Acho que o único jeito do Anthony, né, pedir alguém em casamento é no refrão de uma música, né? Então, seja minha esposa. Onde é que o Anthony está querendo ir com isso, né? I think you're right that we should mate. Aí aqui já explica. Tell your friends I've got a factory of faith.
Late last night I had a dream that it was great. Tell your friends I got a factory of faith, I've got a factory of. Né? Então, seja minha esposa, eu penso que você está certa que nós devemos acasalar, né? Então, ele quer casar para transar com a moça, né? Então aqui é o Anthony, né? Que é como sempre, né? Ele quer passar pelo romântico, poético, mas o interessante para ele aqui é o mate, né? Ele quer acasalar, né? Esse que ele quer, isso que interessa pro Anthony, né? Tell your friends I've got a factory of faith. Então, diga para os seus amigos que eu tenho uma fábrica de fé. Então, interessante, assim, né? Talvez o aspecto religioso, né? Congregacional da música, pode ser. Essa ideia da gente compartilhar, né? O amor por uma banda, por um artista, assim, e todos curtirem, né? Uma coisa meio... É isso que eu falei, assim, acho que é o aspecto religioso da música, né? Que faça com que a gente congregue, né? E converja. quis falar bonito, acaba errando as palavras, né? Mas a ideia de convergir em prol de um mesmo artista. E eu acho que é interessante, assim, né? Uma fábrica de fé, porque cada lançamento dos Chili Peppers, os fãs retomam a sua vontade de seguir a banda e de gostar e de acompanhar, né? Então, ele é esse tipo de pessoa, de figura, né? A ideia de buscar um hook ali, né? Buscar uma parte que seja interessante também tem a ver com apresentar algo que os fãs vão curtir e se envolver, né? E aí, né, fabricar de novo essa fé, porque ao mesmo tempo que, né, digamos com a fé religiosa, né, a fé religiosa não praticada, ela vai se diminuindo, né? Então a pessoa tem que estar com isso constantemente ativo na mente para a fé funcionar, né? Falando em termos gerais, né? Mas eu acho que a relação com o artista também tem disso, assim, né? Ele precisa fabricar mais ideias, mais motivos, mais intenções para a gente continuar, né, com essa adoração congregacional, religiosa para um artista, assim. É o que me vem à cabeça. Late last night I had a dream that was great. Tell your friends I've got a factory of faith. Né? Então, tarde da noite, ontem, eu tive um sonho que era muito bom, né? Então, Freud aí com análise de sonhos, né? Então, os sonhos representam o que está, né, escondido por detrás das portas travadas e fechadas do inconsciente, né? Então, ter um sonho que foi bom é um bom sinal para o Anthony. Diga para os seus amigos que eu tenho uma fábrica de fé, eu tenho uma fábrica de, né? Então, Anthony tem uma fábrica de muitas coisas, né? E aí no verso 13 ele diz: Crack your whip, she's confessing from the hip. She was good at getting there, but not as much for round trip. Então, vamos lá, né? Crack your whip, né? Crack geralmente é a rachadura, mas aqui é a primeira vez que o Anthony não usa isso como um duplo sentido. Então ele está dizendo crack your whip, na verdade, é o estalo do chicote, né? O whip é chicote, mas o crack, nesse caso, é o estalo. E aí é direto, né? O estalo do chicote não é a rachadura. She's confessing from the hip. Então ela confessa dos quadris, né? Ou do quadril. É interessante porque a gente tem a expressão shoot from the hip, que é a ideia do cowboy, assim, né? Eles estavam naqueles filmes de faroeste e tudo mais, que o cara tira a pistola e ele já desembainhar, né? Ele tira a pistola do coldre e ele já ao mesmo tempo atira. Então esse é o shoot from the hip, né? O cara que faz esse movimento rápido e ele não chega a mirar a arma, né? A pistola. Ele pega e simplesmente atira direto, assim. Então é uma coisa que precisa de muita destreza, assim, né? Então a pessoa que está atirando precisa estar muito bem, né? Tem que ter uma mira muito boa. Então a gente já volta com a ideia de mira que nem ele falou antes na letra, né? Então a gente tem essa ideia de que simplesmente só cowboys muito bons atiram dos quadris, né? Então tem essa ideia, assim, tem que ter muita confiança, tem que ter muita destreza, tem que ter muita habilidade, né? Então ele está dizendo que ela confessa dos quadris, né? A gente tem também a tradução sexual, né? Confessar dos quadris, né? Então também já dá a ideia de que, né, tem verdade ali, né? Ele quer ver por detrás, né? Então tem muitas coisas que a gente já tem esse duplo sentido dos quadris, né? Mas eu achei interessante porque ao invés de que ela atira dos quadris, né? Então acho que seria uma posição mais masculina atirar dos quadris, né? Porque a pistola seria uma analogia, né, quase direta para um membro fálico, mas ela confessa dos quadris, então a ideia é de que ela está aberta, né? Então tem um duplo sentido bem metafórico aí, bem poético, ou também pode não ser nada disso, né? Mas é o que me vem à cabeça. E ele diz, but not as much for round trip, né? She was good at getting there, but not as much as round trip, né? Então, ela era muito boa she was good at getting there, né? Ela era muito boa em chegar lá.
né? Chegar aonde, né? But not as much for round trip. Mas não muito por uma volta completa, né? Round trip é a ideia de ir e voltar, né? Então, ela era muito boa em chegar, mas talvez não voltar. O que me remete, né, a uma ideia mais carnal, né? Então, porque como a gente já traduziu várias vezes em Chili Peppers, quando ele tá nessa relação das letras, elas sempre são carnais. Elas nunca são emocionais, elas nunca são mais profundas. Então, se tu falar de relacionamentos, ter um round trip, ter uma volta completa em relacionamentos, seria, né, se entregar por inteiro. Mas, na verdade, aqui, ele só está recebendo uma parte, geralmente a parte mais superficial, a parte sexual. E ele diz, all this time I was searching for a dream, I was slipping in and out of every other sex machine. Então, todo esse tempo eu estava procurando por um sonho e eu estava deslizando para dentro e para fora de qualquer outra máquina sexual ou máquina do sexo, né? Então, Sex Machine me remete ao James Brown, né? Então, não tem como escutar um som funkeado com embalo e com groove sem pensar em Sex Machine do James Brown. Então, eu acho que também é uma referência, mas também é o que eu acabei de falar, né? Então, isso acontece várias vezes no canal e eu acho muito interessante que às vezes eu dou uma explicação meio longa sobre alguma frase, alguma coisa, e aí o Anthony confirma na frase seguinte, né? Então, ele tá dizendo que a volta completa que ela não deu era simplesmente porque ele estava focado em máquinas sexuais, ou seja, ele só queria o superficial. E aí, como todo som que fica na cabeça, ele repete várias vezes o refrão, e aí ele termina a música dizendo Faith and Love, né? Então, fé e amor. Então, né? O amor pro Anthony é, como a gente já traduziu em várias músicas, como sempre, superficial, né? Eu acho que aí tem um trabalhinho que ele precisa fazer muito interno para poder aceitar um amor verdadeiro, mas essa é mais uma música que a gente vê o Anthony, né? Aproveitando o embalo funkeado do som, ele simplesmente quer o embalo carnal. Mas essa então foi Factory of Faith dos Chili Peppers, celebrando 3 anos de canal. Então, muito obrigado a todos que assistiram até agora. E aí, se tem entendido melhor desse som, quer pedir um som pro próximo episódio, pode deixar aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês, como sempre, tira suas próprias conclusões.